Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Tamires, eu vou mostrar pra vocês uma técnica de um loiro mega blonde que eu tenho certeza que vocês vão amar. É uma técnica super simples e fácil de aplicar. A gente vai fazer bastante mechinhas aqui na raiz. Como vocês podem ver, a Tamires já tem mechas nas pontas, então a gente vai fazer um retoque, porém a gente vai estar mudando essa técnica. A gente vai fazer uma técnica que fica um pouquinho mais loira, com a frontal um pouco mais marcada, aquela franja iluminada, sabe? Todo mundo gosta? Exatamente. Então a gente vai fazer essa franja com um ponto de luz, vai realçar ainda mais o contorno do cabelo dela. Tá vendo que aqui tá bem natural, já tem quase mais ou menos uns 6 meses que a gente fez o cabelo da Tamires, e aí a raiz está enorme, e aí a gente vai estar trazendo para vocês essa técnica super fácil de aplicar. Bom pessoal, e aí a oxigenada que eu vou estar usando é a de 20 volumes, com o pó descolorante Select Blonde, que é o pó descolorante branco da linha Max Pro. Eu vou estar utilizando 1x2. Eu gosto da mistura mais ou menos meia durinha, eu não gosto daquela mistura um pouco mole, sabe? Na parte da aplicação é melhor. Bom gente, então a primeira mechinha da parte da nuca, eu vou estar tirando ela mais ou menos de 1 centímetro, tá? Um dedinho de espessura. Tamires tem um cabelinho nessa parte um pouquinho mais sensível, mais fragilizado, ele é um pouquinho mais fino. Então aqui ó, na primeira mechinha da nuca, a gente vai estar fazendo fatia de 3 ou 4 mechinhas. Aqui eu vou fazer 4 mechinhas, tá? Vai sobrar um leve cabelinho para dar um pouquinho só de contraste, mas as mechinhas vão ficar um pouquinho mais marcadas para quando ela prender o cabelo, ficar com aquele efeito de mechas mais marcadinha desde a raiz. Essas mechinhas aqui eu vou iriçando apenas na raiz, mas bem pouquinho, como se eu estivesse só limpando aqueles cabelinhos novos, tá vendo? Então tem esses cabelinhos novos aqui, eu só vou limpando a mecha para não pegar eles. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu utilizo o velcro para estar prendendo o meu iriçado, sem precisar de um assistente, tá segurando o pente. Então eu uso essa técnica já faz um tempo e me ajuda bastante. Para quem trabalha sozinho, isso aqui é ótimo, essa dica é maravilhosa. Então ó, fica super presinho e você consegue pegar a mechinha desde a raiz. Aplica um pouquinho no papel alumínio para estar fixando ainda mais a minha mecha. Como a Tamires já tem um pouquinho de loiro nas pontas, a concentração da maior quantidade de produto vai ser do meio, tá? Não leva muito para as pontas e também não aplica a quantidade muito grande na raiz, porque senão o que acontece? Acontece aquelas manchinhas que a gente não gosta, que a gente não quer e a cliente detesta, então não dá para aplicar muita quantidade de produto na raiz. Aí o que geralmente eu faço? Tem algumas partes aqui ó, que já estão um pouquinho escura, eu subo elas para cima para poder acompanhar o clareamento aqui do meio. E as mechinhas que já estiver extremamente clara, eu vou separando, para depois no final eu fazer só uma limpeza. Pronto, a primeira mechinha de contorno está pronta. Vamos para a segunda mechinha, tá? Não vou deixar intervalo ainda, porque eu quero essas mechas bem loira. As mechinhas de um dedinho, a gente faz aquelas costuras com as mechinhas um pouquinho mais larga também. Ó, o contraste que vai ter é isso aqui. É muito pouco, tá vendo? São as mechinhas muito finas, é esse que vai ser o contraste. Olha só como fica bem presinho a parte, quando a gente começa a prender com o velcro, fica super preso a mechinha, não sai. E aí você consegue chegar bem próximo da raiz. Essa mechinha que está totalmente escura, a gente faz a aplicação total. Lembrando que a gente começa sempre pelo meio, tá? Começando a aplicação pelo meio. Faz a distribuição do pó descolorante para ficar aquela descoloração uniforme. Porque a gente não quer que clareia mais em algumas partes e menos em outras. A gente quer a descoloração uniforme. Então a gente faz essa aplicação para ficar totalmente correta. É importante fazer essa parte. Por exemplo, se você colocar muito produto na raiz e escorrer aqui, ele não pegar essas mechas que a gente deixou aqui de intervalo. Então ó, sobe lá para a raiz. Encosta o dedo aqui embaixo, ó, e fecha. O papel fica bem presinho no cabelo. E aí não corre o risco de manchar ou de escorrer. E a mecha não vai descendo para baixo. Então, ó, fiz as duas mechinhas. Vou fazer o mesmo esquema do outro lado, tá? Aqui já vai ser uma mechinha um pouquinho mais larga. Tá vendo que o painel é maior? Então, provavelmente, uma só não vai caber aqui. Então, eu vou ter que colocar 2 papéis. Dividir aqui no meio.
em duas e colocar um papel aqui e outro aqui. Geralmente é comum que aconteça isso pela quantidade de cabelo que tem. Então, se você pegar uma cliente que tem bastante cabelo, é isso que vai acabar acontecendo. Você vai ter que estar dividindo a mechinha em duas para caber o papel, para distribuir certinho, tá? Eu vou continuar essa sequência que nem eu expliquei para vocês até chegar no topo. Quando eu chegar aqui no topo, eu volto para explicar para vocês como que eu vou estar fazendo aquela parte do triângulo que sobra aqui. Eu vou voltar para vocês e explico como que eu faço, tá bom? Então eu vou fazer essa sequência aqui da mesma forma que eu comecei algumas mechinhas e se tiver algum detalhe diferente eu venho explicar para vocês. Bom, gente, chegou aqui na parte do topo, que é aquele triângulo que sempre sobra, como a gente vai pegando na diagonal, sempre sobra essa parte no final do triângulo, tá? Aqui eu não deixei muito intervalo, eu peguei só na costura, o que sobrou da costura é esses cabelos aqui, tá? Um dedo e meio, aqui ó, um dedo e meio, e aqui você vai dividir em 3 também, ó. 1, 2, 3, tá vendo, ó? Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu só mostrar aqui pra vocês melhor, ó. Vendo? Foi 3 fatiazinhas. Então aqui a gente vai iriçar também só um pouquinho na raiz. O cabelo inteiro eu tô iriçando só um pouquinho na raiz, da mesma forma que eu mostrei pra vocês. Só limpando as mechas, porque eu quero esse cabelo bem loiro na raiz. Essa mecha tá bem escura, então a gente aplica tudo. Bom, gente, finalizei aqui a parte de trás. Agora a gente vai fazer olha só o tanto de papel que a gente colocou aqui no cabelo dela, pra vocês verem como é bastante, tá? Então, viu como é simples a aplicação? A parte do topo não tem muito segredo, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a parte da frente. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque aqui tem vários detalhes que eu vou passar pra vocês. A gente vai fazer aquela franja iluminada, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, que é aquela franja que tá usando bastante agora, que a maioria das clientes pede pra fazer, tá? Então eu vou estar ensinando pra vocês como que eu faço aquela franja aqui no meu salão. E outra coisa também que eu vou mostrar pra vocês é a parte do contorno. Sabe quando a cliente prende o cabelo que fica aquelas mechas mais destacadas, aquele jogo de luz bem bonito? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse contorno para dar aquele efeito, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês a divisão certinho. Ó, a primeira mechinha que eu vou tirar vai ser na diagonal. Então eu tiro mais ou menos na espessura de um dedo, tá? Então aqui, ó, eu vou estar tirando mais ou menos na espessura de um dedo na diagonal, tá? Então fica mais ou menos assim. Essa parte aqui prende. Aqui a Tamires tem muito cabelinho novo. Então o que eu costumo fazer? Essa parte eu não gosto de clarear, tá? Então geralmente eu faço o que? Eu tiro os cabelinhos pequenininhos, tá vendo? Porque se a gente clareia esses cabelos, uma que ele é mais frágil, então acaba quebrando mais rápido. E outra que mesmo que não quebre, como ele é curtinho, aparece que quebrou o cabelo e às vezes nem é. Então, como a gente não tem essa intenção, a gente tira todos esses cabelinhos novos. Aí aqui geralmente eu pego fatia de 3 também e o intervalo é muito fininho, tá vendo, ó? Esses dois cabelinhos aqui faz toda a diferença na finalização, que é aquela mecha que quando prende aqui não fica aquele bloco totalmente claro. Essas duas mechinhas que fica, ela dá o contraste e o desenho das mechas para não ficar totalmente descolorido de uma vez. Ele fica mais natural e com o desenho mais bonito. Então vamos aqui para a segunda mechinha, vou tirar na espessura de um dedo também, tá? E eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na frente. Não sei se vocês conseguem ver, vira um pouquinho assim. Ó, fica um triângulo invertido, tá vendo? Então o que eu faço aqui? Se a gente fizer essa sequência aqui de mecha, vai ficar muito claro essa parte aqui.
Então o que que a gente faz aqui, ó? Divide ele em dois. Por mais que esse aqui vai ficar um pouquinho mais claro, mas não tem problema. Joga esse aqui lá pra cima. Fez a costurinha mais larga, tá vendo? Essas mechinhas descem. Só que esse aqui você vai iriçar um pouquinho mais do que esses aqui, tá? Que você fez os primeiros. Então iriça um pouquinho mais da metade. Pra ter um pouco mais de naturalidade, pra gente fazer um degradê aqui de cor. Bom, pessoal, chegou agora a parte da franja, que eu falei, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer aquela franja mais iluminada, e aí eu vou começar fazendo a mechas em transparência, tá? Então é uma mecha bem fininha, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É uma mecha em transparência, então dá pra ver que ela é bem fininha. Ela já tem uma mechinha aqui de contorno, pode ver que a intensidade não tem mechas escuras embaixo, é totalmente loira. E a gente vai fazendo esse retoque agora, tá? Vira um pouquinho aqui pra cá. Essa mecha aqui eu não vou iriçar, eu vou fazer ela inteira. Então se a gente quer aquela marcação bonita, a gente vai fazer ela inteira. Tira só esses cabelinhos novos que fica aqui, ó, porque depois eles dão uma aparência de quebrado. Então, ó, mechinha em transparência. A gente faz a aplicação só. Aqui tem que tomar cuidado para não colocar muito produto, tá? Porque senão acontece a quebra. Então, ó, na emendinha da onde já tá claro, que é essa parte aqui, a gente leva bem pouquinho produto, ó. Bem pouquinho produto para não acontecer de quebrar. Aqui então eu vou fazer mais ou menos umas 3 mechinhas da mesma forma que eu fiz aqui, porque ela tem bastante cabelo. Então, por exemplo, ó, uma franja bem preenchida, bem cheia. Então, quando ela repartir no meio, dá pra você ter uma noção mais ou menos de quanto que cabelo que cai na frente. E aí você consegue medir mais ou menos a quantidade que você quer que o contorno realça. Então, por exemplo, um dedo vai ser pouco porque ela tem bastante cabelo. Então não dá pra fazer só um dedinho de mechas mais contornadas. A gente pode fazer um dedinho e meio, no máximo 2 aqui. Então eu vou repetir aqui umas 3 ou 4 mechinhas e slice na transparência para poder marcar bem essa frente. Ó, essa terceira mecha aqui, o que eu posso fazer para dar um pouquinho mais de contraste e não ficar aquela mecha extremamente grossa na frente, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Peguei as mechas bem fininha, mais ou menos meio centímetro, bem pouquinho, tá? Aí o que a gente vai fazer? Ela continua em transparência, a gente vai fazer umas slices, com umas mechinhas bem fininhas, ó. Então vai fazer mais ou menos 4 mechinhas, ó. 3 fiozinhos que vão sobrar embaixo, tá? E aí essa parte aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais intensa. Então são 4 mechinhas largas. Bom, gente, e esse é o resultado do cabelo da Tamires. Olha só como ela ficou linda, com essa raiz super mega loira e essa frente bem marcadinha. Olha só que lindo, um loiro dourado, que é o que ela mais gosta. E aí, o que vocês acharam desse resultado? Depois da montagem das mechas, a aplicação do pó descolorante mecha a mecha, depois a gente foi pro lavatório. Eu não apaguei essa raiz, só mesmo puxado as mechas, então dá pra vocês observarem bem que não tem apagado de raiz, tá? Então a gente fez só o tratamento e já escovou e trouxe aqui pra vocês.
Bom, gente, olha só os detalhes desse cabelo, como ficou lindo. Um loiro dourado, maravilhoso, com contorno, a mecha na frente, mas realçando ainda mais o contorno do rosto. Olha só que linda essa raiz. As mechinhas vêm desde a raiz. Como a gente faz aquele iriçadinho só na raiz, ele dá um contraste, então ele fica um pouquinho mais natural, tá vendo? E as mechinhas ficam bem desenhadas. Olha só o brilho desse cabelo.